Olá pessoal, eu sou André Marques, jornalista, e tenho esse canal aqui no YouTube, onde nós falamos sobre vários assuntos, né? Falamos já sobre política, falamos sobre a questão da morte do jornalista Ricardo Boechat, mas no programa de hoje eu queria falar sobre um tema que a gente pouco sabe, porque a gente tem medo de algumas coisas. Então, esse que é a conversa que eu quero ter com você. Medo. O medo vem do latim medium, né, que é se proteger, coisa nesse sentido. Mas é digamos assim, é um alerta do seu organismo para que você não corra riscos. Porque você vai, por exemplo, atravessar uma ponte, você vai passar por uma rua movimentada. Se você tem medo, você tem cuidado. Agora, se você não tem medo, a gente não sabe o que pode acontecer, né? Por exemplo, uma pessoa aí a 180, 190, até 200 km por hora nas rodovias do Brasil. Não tem medo, porque nas rodovias do Brasil, mal sinalizadas, cheia de buracos, você colocar uma velocidade no carro a 200 km por hora, é aquela coisa assim que você é muito confiante, você não tem medo de que algo possa acontecer com você. Porque eu falo isso, porque quando essas pessoas que andam a 200 km por hora, quando elas foram fazer o exame de prova, elas tiveram medo de ser reprovadas. Mas o medo ficou só lá? Não, né? E então, a gente tem que ter sempre uma precaução. Eu estou com medo de não passar no teste da empresa. Eu vou perder o emprego. Eu estou com medo de meu namorado terminar comigo. Então, assim, são certos sentimentos, né, que levam a crer que o medo, ele protege o organismo e ele faz com que você seja mais cauteloso. Agora, tem uma diferença muito grande entre o medo e a fobia. A fobia é completamente diferente. Por exemplo, eu tenho medo de rato. Não, não é medo. Você sabe que você tem um poder maior que ele, mas você tem a fobia, né? Barata, então, uma baratinha, né? Ter tanto medo não é medo, é fobia. São coisas completamente diferentes. O medo, ele te faz pensar, raciocinar e, às vezes, se for o caso, até não fazer. Por quê? O medo é muito grande. Mas esse medo é grande demais, de acordo com a situação que se apresenta. Tem muita gente que fala assim, mas você é frouxo, você é frouxa, ter medo de andar de moto, ter medo de viajar de avião, ter medo de não sei o quê. Eu sempre, quando eu viajo, eu falo com o comandante uma coisa. O comandante do avião, é claro. Estamos bem, tudo tranquilo, teremos uma boa viagem. Ele, sim, sim. Aí eu falo para ele, você não tem medo? Não. Ele fala, como assim? Eu falei, não, porque o senhor vai estar levando um monte de pessoas dentro desse avião e eu acho que o senhor deveria ter um pouquinho de medo para se concentrar, né? Porque muitos acidentes aéreos acontecem por falha humana. E eu entro no avião, a minha pergunta sempre é esta. E aí eu falo, né? O medo. Tem medo do avião? Tem. Mas se você, dentro das condições normais, dentro daquilo que é para ser feito, não tem problema nenhum.
Agora a gente tem que ter esse sentimento de medo pra gente, é um instinto de sobrevivência. Tem gente que tem medo de carro, tem gente que tem medo de avião, tem gente que tem medo de barco. Por quê? É uma questão de preservar a vida. Então, o medo nada mais é do que um dos instintos que o nosso organismo tem para nos colocar em condição de alerta, né? Eu até conversando com uma pessoa dias desses sobre o medo, né? Aí ela dizia o seguinte: eu não tenho medo não, eu faço tudo, faço não sei o que e tal. Aí tinha um cachorro parado, deitado lá no chão. Eu falei para ele assim: bom, já que você não tem medo, vai lá e pega aquele cachorro, traz aquele cachorro para cá. E ele foi, só que o cachorro avançou nele e ele voltou correndo. Ou seja, se ele tivesse medo, respeitasse o animal, talvez ele poderia ter até um final diferente. Mas como ele não teve essa capacidade de sentir medo, acabou entrando nessa, né? E tantas coisas que acontecem, né? Acidente na rodovia, o motorista não tem medo, coisas que a gente fala assim: poxa, como é que ele teve coragem de fazer? Porque sempre a pergunta é: como ele teve coragem de fazer isso? A pessoa já julga o outro e já coloca o medo dela na situação do outro. Como ele foi capaz de fazer isso? Como ela foi capaz de fazer isso? Como ele deu conta? Como ela deu conta? Só para finalizar, recentemente, eu falo de Goiânia, aqui em Goiânia, recentemente houve um caso de 2 bandidos que com 2 revólveres 38 foram roubar um caminhão forte. Aí você fala assim: são loucos. Não. Eles simplesmente não tiveram medo. Se arriscaram, se sentiram confiantes e achavam que um revólver 38 ia ser superior ao armamento que é guardado, que é levado dentro desses caminhões, né? Se tivesse tido medo, não faria isso não. Então, nós marcamos nosso próximo encontro. Se você puder, por favor, curta o vídeo, e mais ainda, né, se você puder compartilhar, e a alegria que me daria se você pudesse se inscrever no nosso canal no YouTube, ok? Então nos falamos daqui a pouco. Muito obrigado, muito obrigado e até já.